Olá de novo. Estamos falando sobre a moralidade e a anomia. Coisas estudadas por Durkheim e que fazem parte da sociedade contemporânea como um todo. Vamos falar então dessa divisão anômica do trabalho. Vamos citar um exemplo. Imaginem que um empresário, um empresário não, vamos mais para baixo. Um empregado da empresa, um secretário, vamos assim dizer, ele trabalha muito bem, é muito bem visto pelas pessoas, mas no fundinho, ele quer mais alguma coisa, ele não está satisfeito em ser um simples empregado, um mero empregado. E aí ele trabalha muito bem para o seu chefe. E ele percebe que o chefe tem o carro do ano, que o chefe entra no escritório com o melhor terno, sempre cheiroso, a sala do chefe tem ar-condicionado. Bem, ele pega um documento. Vamos lembrar que a gente está fazendo aqui uma simulação, tá? Ele pega um documento e vê nesse documento que o chefe trabalhou uma coisa erradíssima. Ele tem duas escolhas. E essas escolhas vêm da conduta dele. A primeira opção dele é levar os documentos até o chefe e falar: olha, chefe, eu acho que o senhor errou. O chefe pode olhar, agradecer e mandar o cara embora. Tá bom, obrigado. Ou pode olhar e falar assim: nossa, você salvou a minha vida, a empresa ia cair em cima de mim, muito obrigado. Vamos voltar a pensar. É a conduta de cada pessoa. A segunda coisa que esse secretário pode fazer é pegar o mesmo documento, mas não levar ao chefe, levar ao chefe do chefe. Olha, eu trouxe o documento aqui porque o chefe está cometendo muito erro, então eu não achei certo assim. Conduta. Se a gente for parar para pensar dentro de um âmbito competitivo, que é o mercado de trabalho capitalista, esse secretário está pensando no seu engrandecimento. E a gente vai avaliar ele como errado por fazer isso? Bom, existe um termo bem esdrúxulo que a gente poderia chamar esse cara, né? Que machucaria bastante a mãe dele, inclusive. Mas é a conduta. A conduta ela é particular de cada pessoa. E ela pode seguir, sim, um viés moral ou um viés anômico. Um viés onde eu venho em primeiro lugar. E aí você vai desestruturar esse trabalho, você vai desestruturar uma concepção harmônica de coexistência. É o estado de anomia, onde não há essa harmonia, onde há essa competição quase que exacerbada e que vai levar somente as três coisas que a gente vai falar agora. Dentro dessa anomia, a gente tem o egoísmo e o altruísmo. Muito simples da gente pensar, né? Acredito que quem está me vendo aqui já tem idade suficiente para saber o que é egoísmo. Egoísmo é eu pensar em mim em primeiro lugar, no meu brilho, no meu crescimento. Altruísmo é eu me negar em primeiro lugar. É eu pensar no próximo em primeiro lugar. É interessante dentro da sociologia, porque nesse altruísmo, a gente pode introduzir uma coisa pequenininha. Olha só que interessante. A sociedade, ela tem esse critério muito mais egoísta do que altruísta. Afinal de contas, se eu ficar rico, a instituição social chamada família, por exemplo, vai me colocar num pedestal. Mas se eu for muito altruísta e continuar pobrinho, eu vou ser só mais um dentro da minha instituição social, dentro da minha sociedade. Uma religião chamada cristianismo, você conhece? Pois bem, essa religião, pessoal, ela tem preceitos, leis, né, que abordam o seu funcionalismo, como que o cristão deve viver. E existe uma coisa dentro do cristianismo muito interessante que a gente pode utilizar para ver se a sociedade em que a gente vive está caminhando da forma certa.
A Bíblia, em inúmeros pontos, ela diz o seguinte: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Percebam, amai ao teu próximo vem primeiro na frase. Não estamos falando aí de altruísmo? E ainda assim, as sociedades, elas escravizaram, elas exploram até hoje. Afinal de contas, basta você pesquisar um pouquinho que você vai ver. Ainda existe, por exemplo, formas de trabalho escravo. Algumas delas foram denunciadas há pouco tempo aqui no Brasil, onde refugiados de países como a Bolívia, a Venezuela, vinham para cá e quando chegavam aqui, tinham que trabalhar em regime de escravidão. Às vezes para comer, às vezes para ter uma roupa, para poder viver, certo? E a pressão que essa sociedade competitiva ela impõe dentro do ser, em geral, ela vai gerar o livro O Suicídio, do Durkheim, né? A forma como ele pensa vai gerar o primeiro livro. Eu disse que eu ia falar dos livros, nem falei, né? Ela vai gerar o primeiro livro, o método sociológico. Ele é muito utilizado em inúmeros cursos de graduação, pessoal, porque é a primeira visão bem conceituada de uma sociedade como um todo, talvez até um pouco mais aprimorada do que a do Comte. O segundo livro, A Divisão Social do Trabalho, que foi tudo isso que a gente falou até agora, né? Inclusive envolvendo um pouco a anomia, né? O egoísmo, o altruísmo. E o terceiro, o suicídio. O suicídio ele vai aumentar exponencialmente na sociedade contemporânea. Ele vai existir antes? Sim, é óbvio que ele vai existir. Entretanto, ele não tinha a mesma proporção que ele tem hoje. Existem países que combatem o suicídio de uma maneira quase cotidiana, galera. Coreia do Sul, por exemplo, Japão, sofrem muito quanto a esse problema, né? São sociedades muito populosas, onde há uma competitividade no mercado de trabalho, nessa questão de ser bem-sucedido, muito grande. E as instituições sociais dessas pessoas sempre pregam isso, né? Você tem que crescer porque o seu primo passou no concurso tal e a sua prima está estudando em tal faculdade. Essa pressão vai gerar um alto índice de suicídio. Havia, sim, um agravante antes do iluminismo, né? As religiões da época, elas abordavam o suicídio como uma forma fácil de ir para o inferno, né? Bíblia, Torá, Alcorão, previam que se matar te leva direto para o inferno. Para quem é monoteísta, para as religiões monoteístas que acreditam em Javé como o único Deus, Deus dá a vida e só cabe a ele tirar, não você. Sendo assim, joga o presente de Deus fora, você vai para o inferno, querido. Então, suicídio muito baixo, apesar de sim existir. Já na sociedade contemporânea, a religião ela não tem mais a influência intelectual nas pessoas como outrora. Então isso vai, de fato, aflorar. E o Durkheim ele vai analisar que existem 3 formas de suicídio. O suicídio egoísta, o altruísta e o anômico. O que é um suicídio egoísta? Ele funciona da seguinte forma. Eu me formei numa faculdade que eu não queria. Tá bom, né? Me formei na faculdade. Aí eu entrei no emprego que eu não queria. Tá bom, né? Pelo menos eu tô trabalhando. E aí eu chego em casa, oi, papai e mamãe, oi, coleguinha, oi, priminho, eu tô no trabalho. Nossa, mas esse trabalho é uma porcaria, meu colega já trabalhou lá, você deve estar sofrendo pra caramba, né? Não tá tão legal assim. Essa pressão, essa coisa, ela vai fazer você se negar das suas correlações sociais e vai fazer você pensar somente em você.
você não aguenta mais aquela pressão, você não consegue mais conviver com aquele desnível social em que você se encontra, porque todo mundo está progredindo, todo mundo está indo para frente e você está ficando para trás, você tira a sua própria vida. Esse seria o suicídio egoísta. O suicídio altruísta, ele vem da outra pessoa. Como assim? Ele acontece quando um grande líder religioso morre e aí você pensa, a minha vida não tem mais sentido. Quando um grande herói, um grande comandante, alguma coisa horrorosa, o Brasil perdeu a Copa, eu vou me matar. Esse seria o suicídio altruísta. Seria uma forma de você não conseguir mais conviver com a falta de um alguém ou de algo. E o terceiro, o suicídio anômico. Ele vem não do desligamento das instituições sociais, mas sim da influência que, no caso, o trabalho exerce sobre você. Você é muito bom no trabalho. Muito bom, você é o melhor cara. A sua foto aparece na parede, funcionário do mês, funcionário da semana. Você é até bem remunerado, mas você quer um cargo acima do seu. E você tá ali, sendo o melhor funcionário do mês, porque você quer esse cargo. É a posição que você quer alcançar. E aí surge, no meio do escritório, o seguinte: vai abrir vaga para tal cargo. E aí o seu coração começa a bater, e você trabalha cada vez mais, e você vai para casa e não para de sonhar naquilo, aquilo passa a ser o foco total da sua vida. E aí eles contratam uma pessoa de fora. Eles contratam uma pessoa que não trabalha tão bem quanto você. Essa pressão anômica, ela vai gerar o suicídio anômico. Essa forma de coexistência, de tirar a própria vida por conta de influência social, ela é muito comum, como nós falamos, né? E para que ela não aconteça, é necessário haver as regulações sociais, que utilizam o papel das instituições. Vamos lembrar? As instituições sociais são, por exemplo, escola, faculdade, trabalho, casa, né, sua família em geral, até mesmo um ciclo de amigos. Pode ser, sim, uma instituição social, um grupo, vamos assim dizer. Cabe a essas instituições, dentro do pensamento escrito em O Suicídio, dar a você a consciência de que não é a forma como você vai viver que vai ser fundamental para a sua felicidade, que existem outras coisas, que você precisa se manter firme. Bem, o suicídio, ele é muito lido, ele é muito usado, por exemplo, nos cursos que estudam a mente do homem, né? E como a gente falou no começo da aula, a psicologia, por exemplo, ela é uma ciência social. Eles avaliam muito essa questão de Durkheim. E é bem interessante a gente pegar um ponto assim, já que a gente está falando sobre suicídio, só para fechar a aula. Existe um índice muito grande de certos cursos que estudam a mente de suicídio. Por quê? Porque uma vez que você se aprimora no assunto, você percebe que tem alguma coisa errada. E que talvez essa coisa errada seja você. Pessoal, esse é um pensamento sociólogo, tá? Ele serve para estudar a sociedade. Aqui a gente percebe que a pressão social, a divisão do trabalho, a exploração capitalista, elas são um caminhar para que essas coisas aconteçam. A gente cita o suicídio, sim, mas egoísmo e altruísmo são aqui os principais nortes desse pensamento, ok? Bom, espero que tudo tenha ficado bem clarinho aí na cabeça de cada um de vocês. A gente volta logo em breve com mais uma aula de sociologia. Semana que vem tem filosofia. Não deixe de conferir os vídeos das outras matérias também. Até a próxima, pessoal!